curso irá ajudá-lo a garantir uma vaga na próxima residência, no próximo programa de residência multiprofissional. Oi pessoal, eu sou Érica Almeida, sou assistente social, tá? E aí eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu concluí a universidade em 2014, atuei, né, já na saúde mental, caí de paraquedas na saúde mental em 2014 e atuei por 4 anos, tá? No final de 2018, houve uma quebra nesse processo, tá, na prática, e uma pessoa muito importante da minha família adoeceu. Nesse adoecimento eu precisei, né, já tinha havido uma quebra nessa prática profissional e eu passei a me dedicar a cuidar dessa pessoa, né? Foi em dezembro de 2018, passei noites em hospitais, na UPA, até que essa pessoa teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito no dia 15 de janeiro de 2019. Ainda perdida e nesse processo de luto, né, fui procurar o que eu podia fazer, né? A gente precisa sobreviver, a gente precisa, né, de dinheiro. E aí, no dia 16 de janeiro, eu sentei na frente do computador e agora? O que é que eu vou fazer, né? E comecei a pesquisar sobre processos seletivos que estavam abertos. Uma grande amiga já tinha me despertado, falado algumas vezes, mas eu nunca tinha valorizado a informação sobre a residência multiprofissional em saúde. Até que ela falou, Érica, faz agora, né? Tenta. Coincidiu de o processo seletivo da Escola de Saúde Pública do Ceará ter sofrido um atraso. E aí, no dia 16 de janeiro, eu entrei na página da ESP, verifiquei que o processo estava aberto e os dias para pedido de isenção eram justamente 16 e 17 de janeiro. Como eu concluí na Universidade Estadual do Ceará, na UES, consegui a isenção e a partir dali arregacei as mangas, engoli o luto, a dor, a saudade e fui cuidar de mim, por quem eu podia fazer algo ainda. Então, no dia 16 de janeiro, eu ainda perdida, né, dei entrada no processo da isenção e comecei a estudar. Peguei alguns editais antigos, mas não é a mesma coisa, né? Até que essa minha amiga falou, Érica, vai ter um intensivão da Michele Sampaio, ela se garante, ela é muito boa e ela vai fazer com que a gente entre na residência. Aí eu fiquei assim, né, quanto é e tal, aí ela, tu tem cartão? Passa no cartão. Aí eu vou passar no cartão e vou pagar com a bolsa da residência. E assim eu fiz. Fiz uma semana de intensivão no curso MS e no dia 9 de fevereiro foi a prova da ESP e eu passei. Em primeiro lugar, em saúde mental coletiva, pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Foram 2 anos intensos, né? E eu descobri que eu sonhava em ser residente e não sabia. Vivenciei intensamente. Participei do Fórum Cearense de Residências, né, fortalecendo o componente político nessa formação. Participei, ajudei a construir 2 encontros cearenses de residência, apresentei trabalhos, mediei mesas. Foi muito rico, gente. E enquanto residente, a gente, na nossa atuação profissional, a gente percebe a importância de se apropriar do território, se apropriar do usuário do SUS, né, da autonomia, compreender a autonomia desse usuário do SUS, fortalecer essa autonomia. Coisa que na prática profissional, por melhores que sejam as suas intenções, você não consegue ter tempo porque acaba sendo engolido pela demanda. E na residência a gente territorializou, a gente conheceu todos os municípios, todos os equipamentos importantes no município para dar essa sustentação, essa base para a nossa prática profissional. Então, eu já tinha alguma bagagem de prática na saúde mental, mas na residência eu pude me fortalecer, pude evoluir. Eu sou uma Érica assistente social antes da residência e outra depois da residência MUP. Eu atuei em Centro Pop, atuei em CRAS, participei de processo formativo com mais de 90 agentes comunitários de saúde, né? Esse processo formativo em saúde mental, elaborando desde o material que a gente utilizou a facilitação propriamente dita. Então, o que eu posso te falar? Faça residência. Você não precisa estar concluindo, ter acabado de concluir a graduação para se arriscar. Faça, você merece, faça isso por você. A bolsa, ela vale cada centavo.
porque você vai se tornar a melhor profissional que você pode ser. A residência, ela vai exigir de você o melhor que você pode ser. Sem contar os amigos que eu fiz para a vida inteira. Se você tem amigos da graduação, parabéns. Na residência, você vai entender o que é amor e amizade de verdade, tá? Esses 2 anos foram muito intensos. E o que eu posso falar é isso, assim, aproveitem essa oportunidade de todos os processos seletivos de concurso. A residência não parou. Teve residência da Escola de Saúde Pública, teve residência do ICC. Aqui no estado tem vários programas de residência, tem em Sobral. Gente, não perca tempo, faça isso por você, você merece. E o meu projeto de agora, para 2021, a minha dedicação integral é para o FunSaúde, né, para a Fundação de Saúde do Estado do Ceará, que eu sim vou ser concursada com o apoio do curso MS, porque eu também já comecei o meu preparatório. Olá pessoal, tudo bem? Professor Diogo Caos de volta para a segunda parte de nossas lives gratuitas, né? Está aí bombando, a primeira live foi muito bem comentada, obrigado a todos os comentários que recebi. Tá? E o nosso objetivo realmente é esse, é demonstrar para vocês sentirem aí o gostinho do que é o preparatório do curso MS para as provas de residência multiprofissional no Ceará e no Brasil como um todo, tá? Então, galerinha, seguinte, primeiro lugar, só passar por aqui para vocês a necessidade de vocês estarem aí, tá? Se inscrevendo no nosso canal, curtindo o vídeo, é muito importante que vocês curtam o vídeo dessa live para que elas possam aparecer para vocês. Se inscrever no canal também é importante para novas lives vocês serem avisados, tá? Seguir no Instagram o @cursoms, tá? Muito importante vocês estarem antenados aí com o que está acontecendo, antenados com os concursos que vão saindo na área de serviço social e com a nossa preparação especialíssima para as residências multiprofissionais do Brasil, tá, pessoal? Então, vamos dar aí continuidade. Nossa primeira live foi massa, trouxe para vocês questões alto nível, como são as provas de residência, tá? Então, vamos dar aí continuidade a essa lógica com vocês, tá, pessoal? Beleza? Residências multiprofissionais no Brasil. E vamos iniciar a nossa primeira questão, tá? Seguindo aí a nossa lógica, certo, pessoal? Que é a lógica de trazer questões de residência e trabalhar com elas com vocês. Nossa primeira questão aí da RESMUT, da Residência Multiprofissional do Rio Grande do Norte, que é muito buscada pelos nossos alunos, tá? Então vamos lá. Na atualidade, quase todos os princípios constitucionais estão sendo desconsiderados profundamente. A universalidade dos direitos, a uniformidade e equivalência dos direitos, a diversidade de financiamento no sentido de transferir recursos do capital para o trabalho e a gestão democrática e descentralizada. Legal que aqui nós temos princípios fundamentais dos direitos sociais no Brasil, tá? Então fiquem atentos a isso. O único princípio que vem sendo reforçado é o da seletividade e distributividade. São muitos os caminhos do desmonte da Seguridade Social no Brasil. Então, as provas de residência, pessoal, elas têm essa característica muito crítica, tá? Então, elas têm uma característica de fazer uma crítica política, de fazer uma crítica da forma como o Estado brasileiro tem, nos últimos anos, sobretudo, desmontado, certo? A Seguridade Social, os direitos sociais, as políticas sociais, tá? Com destaque para algumas tendências gerais. Ante o exposto, considere as tendências abaixo. Então, ele quer que você considere as tendências abaixo, certo? E ao final ele pede, configura-se caminhos para o desmonte da Seguridade Social, tá? Então, vamos ver o que são caminhos aí para o desmonte da Seguridade Social. 1. Redução dos direitos previstos constitucionalmente e fragilização dos espaços de participação e controle democráticos. Aí também ele está se referindo ao controle social, certo? Então,
Vamos lá, verdadeiro, falso. Vamos para o 2. A focalização / seletividade, privatização e descentralização. Vamos para o 3. A via orçamentária pela desvinculação das receitas da União, DRU. Vamos para o 4. A continuidade do financiamento, a lógica securitária e as formas de contribuição. Então, quais são desses 4 estratégias, certo, que estão sendo feitas para desmonte da Seguridade Social? Então, vamos lá. Primeiro, redução de direitos previstos constitucionalmente, a fragilização dos espaços de participação e controle democráticos. Então, isso é verdadeiro. Realmente nós estamos tendo direitos previstos constitucionalmente que estão sendo atacados e os espaços de participação, de controle social, os conselhos de direitos, tá? Principalmente, eles estão cada vez mais sendo sufocados, certo? Estão cada vez mais sendo desmontados, ok? Então nós temos aí uma letra como verdadeira. 2. A focalização, seletividade, privatização, até aqui tá ok, e descentralização. Então esse item 2, e eu trouxe essa questão por isso, que ela é uma questão complicada, porque esse item 2, ele confunde o aluno, porque o aluno vê focalização, realmente, você focalizar políticas sociais, você focalizar a atuação, ela é algo que realmente é uma tendência para desmonte, ok? Seletividade é uma tendência para desmonte, você selecionar demais o público, né? Tudo, esse primeiro e esse segundo itens, assim como a privatização, também o terceiro, são itens que eles desconstroem, que eles desmontam uma política, tá? Então, esses 3 estão corretos. Mas descentralização faz parte e é um dos princípios que são necessários para que se possa ter uma gestão regional, uma gestão local, antenada, vamos dizer assim, as dimensões sociais históricas daquele local. Então, descentralizar é uma coisa bacana, porque você está dando uma maior autonomia aí aos estados e aos municípios, certo? Então, o processo de descentralização não é, por si, algo que tem a ver com desmonte, ok? Não está desmontando, descentralizando. Está desmontando com os outros itens anteriores, tá? Então, esse aqui nós vamos já trazer como errado, certo? 3. A via orçamentária pela desvinculação das receitas da União, DRU. Galera, DRU cai bastante nas provas de Resmute como uma das características responsáveis por esse desmonte do financiamento, certo? Por esse desmonte da Seguridade Social. E o que é a DRU, tá? Então, DRU significa desvinculação das receitas da União. Em que momento isso acontece na sociedade brasileira? Então, para entender a DRU, o que é necessário? Galera, é necessário que vocês entendam que a DRU ela é um mecanismo que foi criado em 1994, certo? Para desvincular uma parte que inicialmente eram 20% e hoje são 30%, certo? De todas as receitas da União, para que o governo possa fazer o que bem entender com essas receitas, tá? Como é que isso afeta de forma muito decisiva a organização da Seguridade Social? Porque isso retira dinheiro, certo? Que seria investido em políticas sociais, tá? Que seria investido no tripé da Seguridade Social. Ele retira esses direitos, ele retira esse dinheiro, tá? E ele pode deslocar para outras coisas que necessariamente não seriam sociais. Tá? Então, existe uma crítica muito forte dentro do serviço social, tá? À construção da DRU, porque para o serviço social, a DRU é uma estratégia do capital, certo? Aliada a um Estado brasileiro para retirar dinheiro da Seguridade Social. Tudo bem? Beleza? Por fim, vamos para o item 4, a continuidade do financiamento. Olha, se eu estou dando continuidade a um financiamento, isso não está impactando em desmonte, tá, galera? Então, seria, para estar correto, a descontinuidade, certo? Descontinuidade do financiamento, tá? Então, o item 4 está
errado. Configuram-se caminhos para o desmonte da seguridade, item 1 e item 3, tá? Questão mediana para difícil, porque necessita que o aluno tenha um conhecimento pelo menos básico do que é a DRU, como também necessita que o aluno tenha uma boa leitura deste item 2, quando ele coloca descentralização e a pessoa pode muito bem se confundir. Beleza? Tranquilo? Na residência nós temos, dentro dos nossos estudos, né, do nosso preparatório, nós temos parte só para explicar o que é a DRU, para trabalhar o que é a Seguridade Social. Então, se você tiver interesse em se aprofundar nesse tema, nós temos aulas e gravamos a cada vez mais conteúdos nos nossos preparatórios dentro dessas temáticas. Tudo bem? Vamos para o próximo, tá? Esta é uma questão muito interessante, tá? Que vem da RESMUT, da Residência de Pernambuco, com o tema Pesquisa e Serviço Social. Primeiro que quando eu fui ler essa questão, tá, pessoal? E aí eu trago questões para vocês nas lives, inclusive ela já tá com a resposta aí, né? Para você aí poder já ter uma noção. Mas quando eu trago questões na live de vocês, eu procuro as questões ou que são as mais difíceis, ou as que fogem, vamos dizer assim, da normalidade das questões, certo? E aí, essa questão traz dois autores que eu nunca tinha ouvido falar, da primeira vez que eu vi essa questão. E que nem me peça para falar, porque eu não sei falar isso aqui não. Desalireuez, eu não sei dizer isso não, gente, eu tô passando uma pequena vergonha, né? Mas tudo bem. E alguma coisa aí que parece um Kit Kat, certo? Então, 2014, tá? Autores, desculpa, eu não sei dizer o nome de vocês. E aí, eu nunca tinha ouvido falar nesse pessoal. Eles colocam: a pesquisa qualitativa se aplica melhor a certos tipos e temas de pesquisa. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta. Galera, tem tido uma tendência nas provas de residência a pesquisar, aliás, a tentar trazer o tema pesquisa em serviço social bastante, certo? Porque considera-se que o profissional de residência, ele também é um pesquisador, tá? Então, ele também está ali com objetivos acadêmicos. A residência, ela bate ali numa trave muito grande do mestrado. Então, por isso, a residência, ela tem também as suas provas características um pouco mais acadêmicas do que outras provas de concurso, tá? Por isso, elas são bem diferenciadas e a preparação para elas também é uma preparação diferenciada, tá? Então, vamos lá. A pesquisa qualitativa não pode ser realizada de modo experimental, por razões práticas e éticas. Aí você olha assim, quem diabo é Desalier e Kit Kat, né? Não sei quais são desses Kit Kat, mas é um chocolate. Será que pode? Será que não pode? Gente, é loucura quando você pega essa questão, você nunca ouviu falar disso. B. A pesquisa qualitativa tem sido usada em pesquisas descritivas e exploratórias e dificilmente o pesquisador que recorre a métodos quantitativos consegue abordar. Aí você, meu Deus do céu, tem ou não tem? Senhor, o que eu faço? C. É utilizada no estudo do transitório. No caso do pesquisador, localiza no tempo e no espaço os momentos em que as estratégias dos autores se evidenciam conjuntamente, reunindo também perspectivas até então manifestadas enquanto intenções individuais. É o quê? Você lê isso aqui e você já tá doido na hora da prova. Meu Deus do céu, mas calma, pessoal, calma, vamos com calma, vamos pensar. D. No estudo do sentido da ação, com o objetivo de dar sentido à ação da sociedade na vida e aos comportamentos individuais, assim como no sentido da ação individual, quando ela se traduz em ação coletiva. É tanta ação individual coletiva. A pesquisa qualitativa não se aplica à avaliação de políticas sociais. Essa questão, ela foi montada, né? Vou sair só um pouquinho aqui, ó. Considera-se ser melhor aplicada a pesquisa quantitativa para análise futura e melhor tomada de decisão. Essa questão, ao mesmo tempo que ela é uma questão que impõe um medo muito grande quando você a coloca de primeira na frente do aluno, certo? Pelos autores serem um tanto desconhecidos, pela escrita parecer complexa, mas esse item quando ele pede o incorreto, ele está bem claro. Da onde que a pesquisa qualitativa não se aplica à avaliação de políticas sociais? Políticas sociais e a sua avaliação perpassa necessariamente a preocupação do pesquisador avaliador
com o caráter qualitativo, como os usuários dessas políticas modificam a sua visão de mundo, né, modificam o sentido que dão à sua ação a partir da execução de uma determinada política. Então, a pesquisa qualitativa ela tem uma profunda ligação com as políticas sociais e com a avaliação dessas políticas. Inclusive, tanto a quanti como a quali, tá? Então, esse item ele se torna mais evidente a partir do momento que você chega na E. Talvez eles botaram até a E justamente para deixar você tenso, né? Então, por isso eu também já trouxe logo aqui a resposta, para vocês já irem vendo como uma questão, às vezes, mais complicada, mais complexa, não precisa você se desesperar. Mas, nosso objetivo aqui é informá-los da melhor maneira, tá? Então, vamos para o texto. Sim, eu fui procurar o texto. Diogo, foi fácil achar o texto desse pessoal? Não, eu passei horas atrás para encontrar esse texto. Mas foi possível achar, e você também pode achar esse texto na internet. O texto é esse aqui, ó, o Delineamento da Pesquisa Qualitativa de Jean-Pierre Desalé e Michel Kittiquet. Em várias disciplinas, o projeto... Então, ele traz uma análise aí do que é o delineamento da pesquisa qualitativa, tá, pessoal? E ele faz exatamente, olha, o texto desses dois autores, da letra A até a letra D, ele está copiado e colado. É inacreditável. Só o item E que está diferente, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês um resumo, certo? Isso aqui é um resumo desse texto, tá? E uma coisa bacana é que as residências, elas usam muitos textos assim. Eu encontro isso em várias residências. A residência do Ceará tem muitos textos assim, de autores que não são tão conhecidos, certo? E que eles trazem ipsilitro o autor. Diogo, e como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que comprar uma bola de cristal para descobrir que autor é esse? Pessoal, tudo na vida vem com estudo e com conhecimento acumulado. Então, hoje, você poderia não saber que isso aqui existe. Agora você sabe que você assistiu nossa live. E se você fizer o preparatório, você vai saber dos outros também. Para não chegar tão às cegas na hora dessa prova. Então, você já vai saber que isso aqui existe. Esse conhecimento já entrou em você, pessoal. Você já sabe que esses autores existem, que eles falam de pesquisa, que eles falam de pesquisa qualitativa, tá? E aí aqui, ó, fiz um resumo para vocês do texto. Certo? E aí a ideia da pesquisa qualitativa, ela não pode ser experimental, certo? Ela deve aprofundar processos e fenômenos complexos. Então a pesquisa qualitativa ela tem um grau de complexidade maior. Ela pode estudar tanto sociedades conhecidas como sociedades novas, certo? Pode estudar tanto processos organizacionais estruturados como informais e pouco estruturados. Você pode fazer uma pesquisa qualitativa, pessoal, sobre um pequeno grupo, um grupo de jogadores de RPG. Pode fazer uma pesquisa qualitativa sobre isso, de 3, 4, 5 que se encontram. Já uma pesquisa quantitativa sobre isso é mais complicado. Concordam comigo? Então, processos organizacionais informais, eles se adaptam muito bem a uma pesquisa qualitativa. Ela pode ser descritiva e exploratória, tá? Então, você pode fazer uma pesquisa qualitativa que percebe a necessidade de descrever uma dada situação, ou então explorar uma situação nova, certo? Ela pode estudar tanto o cotidiano, como também o ordinário. E o ordinário aqui não é o ordinário é o Chan Action, não é ordinário, não é esse ordinário aí não. É o ordinário de o comum. O comum, o diário, o que a gente não imagina que seja uma coisa tão inacreditável, mas a pesquisa qualitativa ela consegue puxar isso, certo? E a pesquisa qualitativa ela é transitória, ela tem tempo e local. O que eu quero dizer com isso? Que a pesquisa qualitativa, pessoal, ela é sempre de um tempo. Então, se eu pesquiso hoje a saúde mental de jovens de uma comunidade X, essa pesquisa tem um sentido hoje, que a gente está em pandemia, então a saúde mental está afetada de várias formas. Mas se eu pesquisar ela daqui 3 anos, eu vou poder ter um resultado totalmente diferente, até com as mesmas pessoas. Por isso ela é temporal, ok? E essa daqui é a característica principal da pesquisa qualitativa. O estudo do sentido da ação, o que o sujeito pretende e o sentido que o sujeito dá à sua ação, certo?
Ela tem um objeto multidimensional, ela pode estudar várias coisas, e ela tem uma orientação empírico-indutiva, ou seja, existe uma tendência da pesquisa qualitativa ela ir ao real, ao empírico, a não ficar só em fontes secundárias, a criar suas próprias fontes, tá? Ela reconhece os valores que enuncia, então a pesquisa qualitativa ela não é neutra, ela sabe o valor que ela está querendo entender, o pesquisador ele diz um posicionamento, ele se posiciona, certo? Dentro do processo. Tá? Inclusive é muito pedido isso na pesquisa qualitativa, o seu local como pesquisador, da onde você vem, a sua história e por que você está pesquisando aquilo ali. E ela sempre procura relacionar teoria e empiria, coleta de dados, análise e relatório. Então ela tem para os autores esse caminho, tá? Você tem a teoria, você primeiro estuda essa realidade que você quer entender, você vai para a empiria, que é a coleta dos dados, aí você faz a análise e, por fim, um relatório, tá? Então, isso aqui, gente, é um resumo do texto, certo? Que caiu nessa prova, tá? E que muita gente pode ter errado essa questão nessa época, aí, na prova de 2020, porque nunca tinha ouvido falar do pessoal aí, Jean-Pierre e Michele Kittiquette, certo? Então, é importante que você compreenda, que você entenda, que você saiba e não se assuste. Tem muitos alunos que quando veem essas questões da residência, eles chegam para mim e dizem assim, Diogo, mas meu Deus do céu, essas questões da residência são muito difíceis, cara. Eu digo assim, não, é difícil porque ela tem uma tendência mais acadêmica. Mas mesmo que você nunca tenha lido isso, esse texto aqui, gente, ele tem, se eu não me engano, umas 12 páginas, certo? Então, um texto de 12 páginas, 15 páginas que você lê. E nós temos novidades aí para vocês, que eu não posso dizer ainda, mas nós teremos um acompanhamento diferenciado de vocês nessa próxima preparação para a residência, tá? Então vamos lá, próxima questão, a questão da USP 2020, uma residência muito buscada e disputada, tá? Ao tratar da questão social, Yamamoto chama atenção para duas armadilhas que podem estar presentes em sua análise. Lá está o assistente social andando, né, no meio da rua, e aí ele, pum, cai no buraco lá. Armadilha da equipe Rocket, né, para quem assistia aí Pokémon. Dificultando a apreensão de sua gênese. Então, duas armadilhas que dificultam a apreensão do entendimento do surgimento do serviço social e da questão social. Uma diz respeito à pulverização e fragmentação das questões sociais. A Resmut, ela é tão interessante, as residências, né? Que quando elas pegam os autores clássicos, como a Yamamoto, elas pegam trechos que não são trechos tão utilizados. Interessante isso, tá? Uma delas diz respeito à pulverização e fragmentação das questões sociais, tá? O que contribui para ocultar as desigualdades sociais como resultante das relações sociais de produção entre as classes sociais e, portanto, socialmente produzidas, tá? Então, para o serviço social, desigualdade social existe em função do capitalismo. E do capitalismo ser um modo de produção extremamente desigual. Não se esqueçam disso. Com isso, retira-se a questão social da cena pública para localizá-la-se na esfera privada dos sujeitos, então responsabilizados por suas condições sociais de vida. Assim, uma das principais consequências dessa armadilha, e bastante evidenciada atualmente, então, nós temos um enunciado complexo, certo? Um enunciado que ele traz uma teoria e que ele está querendo dizer que retira-se na cena pública, ou seja, publicamente, não se fala que a desigualdade tem uma relação com o capitalismo, certo? Se diz que essa desigualdade tem uma relação com outra coisa que não o capitalismo. Com o quê? Com a esfera privada dos sujeitos, tá? Então, responsabiliza os sujeitos pela sua condição de vida. Qual é a principal consequência dessa armadilha? Dessa, vamos dizer assim, dessa alienação em relação ao sentido real das desigualdades dentro do capitalismo? Então, você vai olhar. Desfilantropização da questão social, legitimação da questão social, trato economicista da questão social, politização da questão social ou moralização da questão social. Essa é uma questão, tá, pessoal, que eu considero que ela é fácil, certo?
Mas ela se torna um pouco mais difícil porque a residência, as provas de residência, elas exigem uma leitura e elas têm uma tendência a serem provas cansativas, certo? Então, só para você chegar até aqui, você vai ter um monte de palavras, pulverização, fragmentação, né? Sociedade reproduzida, armadilhas, você começa a se confundir com essas palavras. Então, uma dica que a gente dá, muito importante, é que quando você estiver estudando para residência, você mescle. Você mescla leituras de textos para o seu vocabulário melhorando com resoluções de provas e questões. Então, quando você consegue fazer esses dois polos, fica muito bacana. Você vai melhorando a sua capacidade de leitura. E aqui é muito simples, tá? Se eu estou falando que o problema, tirando um problema que ele é conjuntural para colocar no sujeito, eu estou fazendo o quê? Eu estou moralizando a questão social. Então, a resposta é a letra E. A moralização da questão social é uma das grandes críticas que é feitas à visão neoconservadora que sobrepõe-se hoje como uma das grandes percepções que a nossa sociedade tem da pobreza, tá? Que é culpabilizar e dizer que a pessoa que é pobre, ela é pobre porque ela não se esforçou, porque ela tem uma questão privada e não coletiva e não estrutural. Tá? Então, a moralização da questão social é um dos grandes, graves aí, problemas enfrentados nas residências, aliás, enfrentados pelos assistentes sociais quando eles estão discutindo o significado de pobreza, o significado de questão social, tá? Que apesar de não serem sinônimos, certo? A pobreza ela é a expressão que se torna a mais visível, vamos dizer assim, nas discussões, sobretudo na percepção que o neoconservadorismo tem. Então, o neoconservadorismo, a mídia, o dia a dia, os empresários, eles constantemente tratam a pobreza, pulverizam a questão social, ou seja, criam várias respostas aí para a existência dessa questão social nos sujeitos, mas elas não percebem e não trazem que isso faz parte da constituição do próprio modo de ser do capital. Colocando assim, uma culpa moral no sujeito, a moralização da questão social, tá? Questão em um nível fácil, mas que ela se torna mediana para difícil em função de todo o aparato, certo? Que é construído em torno da questão no seu enunciado, tá? Característica aí bem de residência mesmo, certo? Mais uma questão de residência da USP. De acordo com Mioto, a Mioto já é mais conhecida, né? Ela, embora seja sabido que muitas das expressões de necessidades humanas não satisfeitas são decorrentes da desigualdade social própria da organização capitalista, as famílias ainda são avaliadas por alguns profissionais de forma descontextualizada, como sujeitos incompetentes para prover a proteção social de seus membros. Assinale a alternativa que contempla, à luz da perspectiva do projeto ético-político, o trabalho com famílias realizado pelo serviço social. Percebam uma preocupação, e aí cada residência ela tem suas características, certo? Já é a segunda questão que eu trago da mesma prova, as duas provas preocupadas por demais com a maneira pela qual se observa os indivíduos e se culpabiliza os indivíduos em nossa sociedade como um todo pela sua própria condição social, tá? Então vamos lá. Trabalho com famílias numa perspectiva ético-política. A. Ação profissional pautada no caso, grupo e comunidade, tá, pessoal? Isso aqui é aquele item que é colocado para você não errar, beleza? Porque se você achar que a perspectiva ético-política do serviço social ainda é caso, grupo e comunidade, aí, galera, vamos correr para se antenar. Que casa, grupo e comunidade é década de 40, perspectiva funcionalista, positivista, certo? Então, não se aplica aqui mais a perspectiva ético-política do serviço social, que é fundada no marxismo e na ideia de transformação social. Tudo bem? Lá. B. Ação profissional pautada na teoria crítica, que visa ampliação da autonomia dos sujeitos e reinserção social do núcleo familiar, por via do trabalho e não através dos programas de transferência de renda. Vamos deixar esse item aqui em stand-by. C.
Reconhecimento da família como sujeito privilegiado de intervenção e treinamento de suas habilidades sociais e afetivas relacionais. Nossa, né? Que coisa fenomenológica, né? Vamos trabalhar as habilidades sociais, afetivas, para que esse pessoal consiga sair da sua própria situação. Será que isso é projeto ético-político, pessoal? Pois é, nós temos aqui esse item C que a gente vai descartar, tá? Essa ideia de treinamento, de habilidades, até pode aparecer nas políticas. Porém, foco no Diogo agora, certo? Ah, eu sempre erro o botão. Pronto. Pessoal, seguinte, tá? A realidade, ela é sempre mais ampla do que a teoria. Isso é uma frase do Diogo, não, isso é uma frase do próprio Marx. A teoria e a prática andam em conjunto, mas o campo do real, ele é sempre mais, vamos dizer assim, complexo do que a nossa teoria consegue correr com ele, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Se no seu cotidiano de trabalho você faz uma ação, certo? Se você já for assistente social, ou se você vê assistentes sociais que fazem determinada ação, e na hora da prova as coisas parecem bonitas demais, não é assim? Gente, cuidado. Não puxe do profissional para uma questão de prova. Aqui é uma questão de prova, aqui é uma autora. Então vamos ver o que o autor disse, vamos ver o que a teoria crítica diz. Mesmo que na realidade você até treine as pessoas para ter habilidades sociais, afetivas, relacionais, na teoria não é esse o foco do trabalho com famílias ao olhar ético-político, certo? Então vamos ter cuidado, tá? Não vamos trazer uma pessoalização dessas questões, que essas pessoalizações não vão resolver. Tudo bem? Beleza? Então vamos voltar aqui para nossa questão, tirar minha cabeça do meio. D. Reconhecimento do Estado como exclusivo agente protetor dos membros da família por meio de processos fiscalizadores. Ah, galera, nós já temos que superar essa ideia do assistente social como alguém que vai lá fiscalizar as coisas, certo? Então essa não é a realidade que nós estamos nos propondo, tá? Por fim, vamos para vou sair do meio de novo. Ação profissional projetada para além da sua eficiência operativa e que promove transformação social, a garantia de direitos e a concretização da cidadania. Opa, Diogo, gostei dessa, mas estou em dúvida com a B. O que nós vamos encontrar como resposta, galera? Letra E. Vamos lá, o que a B está errada? Ação profissional na teoria crítica, ok. Visa ampliação da autonomia dos sujeitos, ok. Reinserção social do núcleo familiar por via do trabalho. Tá. Reinserção social dá a ideia de que a pessoa não está na sociedade. Todos nós estamos em sociedade, certo? Agora, é claro que a sociedade, ao fazer um processo exclusitório, ao excluir as pessoas, nós somos chamados a tentar reconstruir esses fios que muitas vezes estão esgarçados. Gostaram da palavra? Bonita, né? Que estão esgarçados aí na sociedade, certo? Por via do trabalho, ok, o trabalho ele é uma maneira de você conseguir inserir. Mas quando ele diz não através de programa de transferência de renda, aí ele torna o item errado. Porque os programas de transferência de renda, eles conseguem, com todos os problemas, com todas as questões, com todas as críticas, mas eles conseguem promover uma dada reinserção social desse sujeito, certo? Então, quando ele diz não através dos programas de transferência de renda, o item se torna errado. Ok? Vamos lá, sair aqui a cabecinha. Ação profissional projetada para além da sua eficiência promove a transformação social e a garantia dos direitos e concretização da cidadania, tá? Então, nossa ação, projeto ético-político, que é uma transformação social, garantir direitos e concretizar uma ideia de cidadania. Beleza? Tranquilo? Galerinha, vou tomar aqui a minha água, certo? E vamos ter uma pequena pausa aí de 5 minutos. Vocês terão aí uma programaçãozinha nesses 5 minutos. E aí depois estaremos retornando, tá, pessoal? Até porque eu também sou filho de Deus e vou ali comer o meu Kit Kat, tá bom? Volto já. Valeu! Olá, eu me chamo Vitória, sou enfermeira, sou residente em urgência e emergência e hoje eu vim contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, né, de como foi todo esse percurso. Inicialmente eu conheci a residência, né, eu ouvi falar da residência através de uma colega que havia sido aprovada no ano anterior.
e me deu um start. No final da graduação, a gente procura muito algo que diferencie como profissional, por não ser só mais um profissional saindo, né, da graduação e indo para o mercado. Então, eu vi na residência a oportunidade de ter esse diferencial e ainda assim ser remunerada, receber por isso. Eu tenho um filho pequeno. Quando eu iniciei o processo de estudos para a residência, o meu filho tinha ainda menos que 1 ano. Então, eu tive uma rede de apoio que me fortaleceu, que me ajudou, que permitiu que eu estudasse, que eu me dedicasse. Eu iniciei os estudos para a residência ainda em julho de 2019. Eu me matriculei no cursinho MS. E todos os finais de semana eu vinha para Fortaleza. Eu não sou daqui, eu sou de Guaiúba, que é a última cidade da região metropolitana, mas também é a primeira cidade da região do maciço de Baturité. Então já é uma cidade serrana. Eu tinha que me deslocar todos os finais de semana para Fortaleza, para participar do cursinho, para assistir aula, que na época era presencial. Então eu vinha todo sábado. E logo com a saída do edital, a gente começou a estudar, a ter aulas, né, aos sábados e domingos. A mudança do edital, que foi justamente no meu ano, houve um edital unificado, onde a ESP uniu-se à UFC, né, então a gente teve somente uma prova. Houve uma mudança brusca em como essa prova seria feita. A minha principal meta ao entrar no cursinho foi estudar legislação, que era um assunto que eu não tinha tanto vínculo, né? Na graduação a gente vê, mas não vê tão a fundo. Então eu queria dominar essa parte. Só que com a mudança do edital, iriam ser cobradas menos questões que os anteriores. Então eu fiquei um pouco desesperada com essa mudança de edital, mas continuei focada nos estudos, continuei me dedicando com todo o apoio da minha rede, né? E deu certo. Quando saiu a aprovação, né, da primeira fase, eu me inscrevi para 9 ênfases e na primeira fase, que seria somente a nota da prova, eu consegui a aprovação nas 9, o que me deixou muito feliz, porque naquele momento eu estava vendo que todo o meu esforço, toda a minha dedicação, toda a minha abdicação tinha dado certo. Mas nós iríamos para a segunda fase, que era a primeira vez que estava sendo cobrada, a análise curricular. Durante todo esse processo de análise curricular, eu acabei perdendo uma pessoa muito importante na minha vida, que foi a minha avó. E tanto que eu nem lembrei a data que sairia o resultado final. Então eu soube do resultado final através de uma ligação da minha amiga, que foi a amiga que me deu o start da residência, sobre a residência. E foi ela que me ligou para dizer sobre as minhas aprovações. E eu lembro que foi algo muito engraçado, que ela ligou e disse: amiga, você passou em tal canto. Aí eu, nossa, já chorando de emoção. Eu consegui. Ela, mas tu passou em tal canto também. E ia descendo a folha e ia aparecendo as aprovações, e eu não sabia se eu gritava, se eu chorava. Eu não sabia nem o que eu estava sentindo naquele momento. Por fim, né, na classificação final, eu fui aprovada ainda em 7 residências, todas muito bem colocadas, todas as ênfases. E acabei escolhendo ir prestar residência no IJF, né, Urgência e Emergência, no maior hospital de trauma e referência Norte-Nordeste. Eu fiquei muito feliz com essa decisão. E finalizei o R1 agora, já sou R2 e posso dizer que foram experiências maravilhosas. Eu não me arrependo em nenhum momento de tudo que eu fiz para chegar até aqui. Toda a minha abdicação, de toda a preparação, de tudo que eu abri mão. Se fosse possível, eu faria tudo novamente e eu acho que até me dedicaria mais. Se eu pudesse dar um conselho a quem está assistindo hoje, se você é graduando, né, como eu, que está conhecendo, ouvindo falar da residência multiprofissional nesse momento, eu só posso dizer: viva a sua graduação. Não existe disciplina que não é importante. Todas as disciplinas são importantes e elas vão ser cobradas de alguma forma no seu edital. E não só no seu edital, mas na sua vida. Então, estude, se dedique, viva esse momento. Quando chegar o momento de se preparar para a residência, se prepare realmente para a residência. Participe dos grupos de pesquisa, participe de monitoria, participe de extensão, participe de liga, participe de tudo. Aproveite, viva esse momento, que vai facilitar muito o processo. Olá, galerinha, voltando aqui para vocês na nossa live, tá? Vamos com uma questão da UFRJ, pessoal aí que está com interesse em ir para Copacabana City, certo? Andar lá em Copacabana junto com os famosos, né? Tirar foto lá
nas praias mais famosas do mundo, tá? No Rio de Janeiro. Então vamos lá para a questão. O projeto ético-político do serviço social emerge no Brasil de desdobramentos advindos de um veio de inspiração mais crítica do movimento de reconceituação latino-americano. Para Ramos e Forte, olha só, pessoal tão bacana, Forte. Essa questão do Forte é um cara muito conhecido, um cara forte, né? Por tratar-se de um projeto crítico, cuja busca de sua materialização e concretização requer análise substancial da realidade social e competência profissional, compreende-se que a abordagem do referido projeto inicia-se pela compreensão das... Gente, essa questão é tão maliciosa, certo? Essa questão é uma mesa de bar tocando raça negra. É uma coisa maliciosa, entende? Então ele quer saber, vamos lá, materialização e concretização de um projeto crítico de serviço social requer uma análise substancial da realidade social que compreende que a abordagem do referido projeto inicia-se pela compreensão. Então, para a gente ter uma compreensão boa do projeto crítico de serviço social, é necessário que a gente inicie esse processo por onde? A pessoa vai ler isso aqui, ela pensa, expressões da questão social. Faz sentido. Para a gente ter um projeto crítico, a gente precisaria ter uma boa abordagem aí das expressões da questão social. Beleza. Aí, gênese da profissão. O que tem a ver gênese da profissão com isso aqui? Movimento de reconceituação. Ela está falando lá na frente do crítico. C, liberdade como valor ético central. E vale-me Cristo. Realmente a liberdade é o valor ético central. Então, eu acho que deve ser bem a liberdade como valor ético central. Aí vai para a ontologia do ser social. Vale de alguma ontologia do ser social naquele negócio do Marx? Mas que tem o negócio da ontologia do ser social deve ser por aí, deve ser começar pela ontologia do ser social, né? Então, a pessoa que olha essa questão, ela pensa assim, ou é a A, ou é a C, ou é a D. E aí, quando nós vamos olhar a resposta, letra B, gênese da profissão. Opa! Quem sabe faz ao vivo, viu? É a letra B, gênese da profissão. Mas, rapaz, por que foi letra B? Vamos lá. Que loucura, bicho, isso aqui. Muito louco. Compreende-se que a abordagem do referido projeto, ou seja, se você quer construir um projeto crítico de serviço social, certo? Que nasceu do movimento de reconceituação, é necessário, tá, que você tenha uma abordagem que avalie o serviço social a partir, iniciando-se por onde? Desde o momento que o serviço social nasce. Então, desde o momento que o serviço social nasce, você já tem que compreender, tem que ter essa capacidade crítica de analisar o sentido do nascimento dessa profissão, como essa profissão nasceu, por que ela nasceu, em que momento do capitalismo ela nasceu. Então, quando você vai pegar, aqui é alto nível essa questão, quando você vai pegar os primeiros textos críticos do serviço social, né? Aquele Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, por onde é que a Yamamoto começa? Pela gênese do serviço social. Então, a gênese da profissão é o ponto de partida se você quer compreender e construir um projeto crítico, porque você precisa analisar o serviço social desde o seu começo. Essa é uma questão muito difícil, porque ela é uma questão que necessita de duas coisas. Ou ter lido o texto de Ramos e Forte, ou então ser capaz de fazer essa análise, certo? Lógica do que está sendo perguntado. Mais uma questão MD, pessoal, muito difícil. Parece tão simples, mas é uma questão muito difícil. E ela ainda coloca na questão pontos que realmente têm a ver com o nosso projeto crítico, que é entender as expressões da questão social, liberdade com valor ético, a ontologia do ser social, tá? Então, uma questão MD para vocês, muito difícil. E que nós, lá na residência, né, no nosso curso, a gente traz no nosso curso as leituras de textos específicos que caem em residências. Quando eu encontro a questão dessa, galerinha, eu faço que nem aquela outra lá do Kit Kat. Eu vou atrás até achar.
Se não tem na internet, eu peço o livro, já aconteceu de eu pedir um livro porque eu não sabia, o autor não encontrava em canto nenhum da internet aquele autor e ia entender aquela resposta. E isso, outra coisa, tá, pessoal? Uma das coisas que diferencia, e aí eu falo para muitas pessoas, inclusive para pessoas que eu conheço, tá? E que eu contribuo, enfim, dou alguns suportes como amigo, indicações de leituras e etc. Que fazer questões de serviço social passa aquele aluno que para ele cada questão é um desafio. Para ele cada questão é um desafio. Para ele não se contenta ver uma questão dessa. Se contenta ir lá no texto do Ramos e Forte e encontrar a resposta da questão. Se contenta buscar lá o texto do Kit Kat. Esse aluno, ele vai atrás, ele trata as questões como sendo, pessoal, o quê? Um desafio. Ele se envolve pessoalmente com as questões. Ele diz assim, pois eu vou acabar com você, questão. Eu vou descobrir todos os seus segredos. Então, gente, esse é o aluno que geralmente passa nos concursos, que passa nas residências. É o aluno que ele encasqueta, que ele vai dormir de noite, mas não é aquela questão. Esse aluno, ele é um aluno diferenciado. Mas se você não é até hoje esse aluno, você pode ser esse aluno. Você pode ser esse aluno porque você pode ser instigado. E para mim, dar aulas sempre foi instigar. Instigar pessoas a lutarem pelos seus sonhos. E escutar histórias de pessoas que conquistaram seus sonhos e que passaram por aulas minhas e que passaram por cursos que eu ministrei. Isso me deixa muito feliz. Real, para mim tem um sentido muito importante, tá? Então, se você não é esse aluno que se desafia com as questões, construa-se, lidere-se para isso, ok? Próxima questão. Gente, outra questão, as questões de residência são incríveis. No que se refere à mediação, aí é de Pernambuco, tá? Inclusive eu acho essa prova de Pernambuco alto nível. No que se refere à mediação, de acordo com Pontes 2002. Pontes. Aí eu, olha, Pontes. Aí eu me lembrei, pessoal, de uma vez, que eu encontrei esse livro, certo? Eu achei tão interessante a história desse livro, porque na época eu era estagiário, certo? De serviço social do Poder Judiciário. E aí eu encontrei esse livro, Mediação e Serviço Social. Aí eu, que fofinho, mediação. E aí tava tipo num sebo, uma coisa assim, acho que foi na Bienal, e tava nos livros que tipo, tava de R$5. E aí eu disse assim, pois pronto, pois eu vou comprar esse livro, porque deve ser sobre mediação de conflitos, vai me ajudar, né, no meu trabalho, enfim, no meu estágio, né. Quando eu abri para ler o livro, eu disse assim, cadê a mediação de conflitos aqui? Porque não tinha. Tinha mediação no seu conceito ligado à ideia da mediação marxista. E aí é um livro, certo? Mediação e Serviço Social, todo sobre marxismo. Com uma linguagem densa, com uma linguagem difícil. E aí eu fiquei meio frustrado. Quando eu comecei a dar aulas, eu peguei de novo o livro. E aí fui lê-lo e disse assim, meu Deus, tem tudo aqui, a teoria marxista todinha aqui ligada ao serviço social. O que é mais importante está aqui. E aí qual a minha surpresa quando encontro esta questão da UFPE com justamente uma questão, tá, do Pontes, certo? Então vamos lá. No que se refere à mediação de acordo com Pontes, Hegel deu uma importante contribuição no que tange essa categoria. Então já está trazendo aí Hegel, uma questão que começa com Hegel. Ah, meus amigos, mas os alunos de serviço social ficam tensos quando vê isso aí. Deu importante contribuição no que se tange essa categoria. Porém, considera que Marx dá um salto na forma de pensar a mediação. Então, para Pontes, Hegel foi bacana, disse, existe dialética, existe mediação. Mas faltou algo no Hegel aí que Marx pegou e, é com nós. Em relação à dialética e ontologia marxiana, analisa as afirmativas abaixo. É a questão que você lê no enunciado e você pensa assim, tanto que eu negligenciei isso na graduação. Mas essa questão, pessoal, é uma questão muito residência, certo?
provas de concurso de prefeitura, é muito raro encontrar questões assim. Até encontra, galera, mas é muito difícil. Porque a residência ela tem essa dinâmica um tanto quanto mais academicista, tá? Mas vamos ver os itens, né? Vai que não é tão difícil assim. Para Marx, a ontologia se coloca em uma ordem concreta das coisas, subsumida à sua ordem lógica. Aí a pessoa diz assim, meu Deus, subsumida. Um ótimo nome para um cachorro. Subsumida, vem cá. Então, dissociando a teoria e a prática. Para ele, a verdade encontra-se no todo, que por sua vez não pode ser encontrado na superfície da imediaticidade, que é essencialmente resultado. Cara, você pode decorar isso aqui para passar um queixo quando voltar aí as baladinhas, né? Se estiver lá na balada e tal, os que não, já tiver vacinado, todo mundo vacinado, você chega lá e diz assim, olha, para Marx a ontologia se coloca na ordem concreta das coisas, subsumida à sua ordem lógica. Apaixonou a pessoa de primeira, certo? Item 1. Entenderam? Provavelmente com muita dificuldade, né? Vamos a 2. Ao final, não se preocupem não, nós vamos traduzir isso aqui de uma forma mais fácil. A ontologia marxiana volta-se primordialmente para os processos de produção e reprodução da vida humana. Isso aqui eu já ouvi falar, produção e reprodução. Sendo que as representações que surgem na mente humana são reflexos do real, captados como representações na consciência. O que é aquela Nazaré Tedesco, né? Não possuem estas uma existência autônoma em si mesmas. 3. Na construção marxiana, o método dialético não se configura como uma estrutura independente, como em si que possa ser destacado do corpo da teoria social, sem que se perca sua real configuração teórico-metodológica. Este método é componente endógeno da teoria social de Marx, portanto, insuprimível e inseparável. Bonito, achei tudo muito bonito aí. Olha aí, Aristóteles. A ontologia marxiana se ancora no primado da economia, na determinação da relação homem-natureza. Combate, isso aqui quando eu vi eu ri, ó galera, vou até sair aqui. Combate a dialética contemplativa de Feuerbach, que partia da materialidade das coisas, mas não reconhecia no próprio agir humano também uma concretude. Quem diabos é Feuerbach? Aí o aluno olha assim e diz assim, rapaz, com licença senhor, vou entregar aqui minha prova, por favor, porque eu não entendi nada do que está escrito aqui. Então essa perspectiva, o aluno que diz isso muitas vezes é um aluno que nunca se deparou com a questão assim, certo? E eu fiz questão de trazer essa questão, porque é uma questão absurdamente difícil e densa, absurda. Exige um conhecimento do marxismo que os alunos muitas vezes na graduação ignoram. Ignoram, não estudam, simplesmente passam por cima disso. Tá lá no conteúdo, mas você ignora, você não se preocupa muito com isso, tá? Então, o que que acontece, tá, pessoal? Bem simples, presta atenção nisso aqui. A dialética é o método do Marx, certo? Vou tentar ser o mais simples possível com vocês. A dialética é o método do Marx. O método marxista é o método materialista histórico dialético, ok? Materialismo por quê? Porque o Marx, ele vai se opor, vai ser o primeiro grande pensador que vai se opor, vai ser contra o idealismo, certo? Que é uma perspectiva filosófica que diz que as ideias têm vida própria. Gente, é bem mais complexo do que isso, mas eu estou tentando trazer do modo mais simples, tá bom? Que uma aula curta de uma live possa oferecer. Então, há uma oposição entre o materialismo e o idealismo. O Marx diz assim, não, a ideia ela é só um reflexo. Realmente, ela é um reflexo do real. O importante é o meio material. Ok? Então, o materialismo é a base do pensamento de Marx. O mundo social não é criado por ideias. O mundo social é criado pelo trabalho do homem que modifica a natureza. Certo? Construindo aí um primado da economia. Tá? Então, existe a dimensão econômica do pensamento marxista, ela é supradeterminante. Não é só economia que o Marx fala, mas a dimensão econômica, como nós produzimos,
certo? A nossa vida social e como nós reproduzimos essa vida social partem da produção material. Então, parte do materialismo. Ok? Beleza, galera? Eu acho que ficou claro, né? Então, materialismo. Então, a gente parte do meio material. Tá? Então, nós temos aí o primado da economia homem-natureza, certo? E aí, o Marx ele vai se opor, vai ser contra outros pensadores que antes dele já tinham pensado isso aqui tudo, gente. Dialética já existia antes do Marx, a perspectiva histórica já existia antes do Marx, e até o materialismo, o marianismo é o outro, até o materialismo também já existia antes do Marx, tá? Porém, pessoal, ele é o primeiro, Marx, que correlaciona os três. A ideia de que a vida social ela é construída por uma dimensão material, que você parte do material, tá? Que não é a ideia, que não é o estado, que não é o espírito, que não é Deus, que não é nada disso, mas sim o homem modificando o seu meio que constrói a sua história, certo? O homem modifica o seu meio que constrói a história e ele faz essa história de uma maneira não linear, através de contradições. Existem contradições que fazem com que a história se transforme, que é a dialética. Então, materialismo histórico dialético. Beijo no ombro. Então, vamos lá. Então, o Marx ele vai se opor, ele vai dizer, olha, tiveram gente... Se você lê o Marx no original, gente, original, não estou falando que eu li no alemão não, viu? Mas na tradução, né? O Marx mesmo. Você vai ver que os textos do Marx são extremamente... E aí a dificuldade de você ler ele, às vezes, é essa. Porque o Marx, os textos dele, eles são irônicos. O Marx é extremamente irônico. E os textos dele é tipo criticando a galera que veio antes dele, dizendo que a galera estava errada. E aí ele tem uma crítica realmente ao Feuerbach, certo? Que tem uma dialética aí, que tem um materialismo que é sem o humano, certo? Que é contemplativo, como ele vai dizer. Porque o Feuerbach vai dizer que realmente a vida material é importante, então vamos sentar aqui e observar. Olha, que copo lindo. Tão maravilhoso esse copo, né? Contemplativo. Então ele tem uma crítica ao Feuerbach, tem uma crítica ao Hegel, porque o Hegel ainda tinha a ideia do espírito, ainda tinha uma coisa meio metafísica, vamos dizer assim, idealista. Então o Marx vai dizer assim, não, materialismo histórico dialético, certo? E o método do Marx, ele está por dentro de toda a análise do marxismo, certo? Então quando você vai ler o Marx, ele é muito repetitivo. Ele vai explicando várias vezes a mesma coisa até chegar no final. Isso é o método mesmo dialético. Porque ele vai mostrando as contradições e as transformações. Então, o método dialético não pode ser desvinculado da teoria social, porque o método faz parte da teoria social. Ok? Então, já temos aqui que o método dialético não está desvinculado, que existe um primado da economia, relação homem-natureza, que há um combate aí dessa dialética contemplativa do Feuerbach, que é o dever ser humano, combate ao Hegel, que ele chama de uma falsa ontologia do Hegel, que é esse idealismo, certo? O que é ontologia? Ontologia é aquilo que é próprio do ser social. Qual é a característica maior do ser social? O que faz com que o ser seja social? O que garante ele que ele tem uma ontologia? O que é próprio do ser humano? É o processo de trabalho, porque o processo de trabalho diferencia o homem de todos os outros animais e faz com que ele construa a sua realidade, certo? O saber jamais esgota o ser e o trabalho é a principal mediação humana. Vamos voltar para a questão? Para Marx, a ontologia se coloca na ordem concreta das coisas, subsumida à sua ordem lógica, dissociando a teoria e a prática. Então já está errado aqui, porque você não pode dissociar a teoria e prática na teoria marxista. Ok? Não pode. Você não pode dissociar, não existe uma teoria sem prática e vice-versa. Tá? 2. A ontologia marxiana volta-se para os processos de produção e reprodução da vida humana. Bacana! Sendo que as representações que surgem na mente humana são reflexos do real, captado como representações na consciência. Elas não têm uma existência autônoma, as ideias não existem sem o humano. Então, se elas não existem sem o humano, para você entender como as ideias são construídas, você primeiro tem que ir para o processo de produção, para o material. Por isso é o materialismo. Agora sai aquela carinha do Pikachu assim, valha, Diogo. Carinha assim, né? É verdade, ficou mais fácil agora. 3. Na construção marxiana, o método dialético não se configura como uma estrutura independente, como um em si que possa ser destacado do corpo da teoria social, sem que perca sua configuração teórico-metodológica.
Este método, o método dialético, é componente endógeno. Endógeno é uma coisa que está dentro da teoria de Marx. Portanto, insuprimível, inseparável. Perfeito. Perfeito. 4. A ontologia marxiana se ancora no primado da economia, na determinação da relação homem-natureza. Combate a dialética contemplativa do Feuerbach, que agora vocês já sabem quem é, que partia da materialidade das coisas, mas não reconhecia o próprio agir humano também como uma concretude. Então o Feuerbach tinha esse negócio de gostar de olhar para a natureza. Chegava lá no rio, ficava lá olhando para o rio, certo? Então o Feuerbach valeu, foi importante o Feuerbach, certo? Todos esses autores foram importantes, mas o Marx ele deu um passo a mais, correlacionando e indo além deles. Então, respostas estão corretas, são quais, pessoal? A2, A3 e A4. Item D, tá? Questão é absurdamente difícil, porém, quando você tem um apoio, certo? A não ser que seja autodidata, mas quando você tem um apoio de professor, quando você tem um apoio de tirar dúvidas, quando você tem uma aula, essas coisas elas contribuem, tá, pessoal? Você sozinho estudando é fundamental, é isso que vai diferenciar quem passa e quem não passa, é você estudando só. Mas você pode ter possibilidades de aprender melhor alguns conteúdos quando você está diante de uma aula. Mesmo que seja uma aula que tenha lá as suas limitações, certo? Que as aulas online, elas dão conta de uma determinada realidade, mas muitas vezes elas não conseguem dar conta de outras questões em função dessa ausência do presencial. Porém, pessoal, eu tenho notado uma coisa interessante na minha experiência online, vindo de quem vinha do presencial, né? Que essas aulas de concurso, elas estão conseguindo ir bem, muito bem, vendo muita gente passar com elas. Isso me deixa muito feliz, que são aulas bem direcionadas, né? Então nós temos aulas aqui que elas são direcionadas, como um suporte para vocês. Suporte esse que se soma aos seus esforços individuais e garante a vocês uma aprovação, tá? Ou então, se não garante, dá a vocês aquela sensação de que fiz o meu trabalho, lutei até o final. E para quem não passou da primeira vez, que da segunda vez vai ser ainda melhor. Beleza? Então, estamos aí nos caminhando já para perto do fim da nossa live, certo? Essa questão da UFC 2020, tá? Segundo Yamamoto, a correlação de forças entre classes e grupos sociais estabelece os limites e as possibilidades em que pode se mover o profissional e vai atribuindo um perfil peculiar a esta profissão no mercado de trabalho. A respeito das novas perspectivas do espaço profissional, qual opção não corresponde a Yamamoto? Então aqui já começa da questão de você saber ler. Ele quer saber qual não tem a ver com o pensamento da Yamamoto. Ok? Yamamoto aí é para ser cabeceira de livro de cabeceira de vocês, tá? Cabeceira de livro, ó o doido, é porque é ao vivo, pessoal. Então assim, vocês entendam quando eu ficar errando algumas coisas, certo? Por favor, me perdoem aí, não vão dizer, o professor é doido, troca as palavras. É claro, é ao vivo, oxe, que é o componente humano. O novo espaço profissional está em apropriar-se da técnica e praticamente das possibilidades reais e efetivas apresentadas em conjunturas nacionais particulares resultantes do movimento social concreto. Oi? Stand-by. B. Ao se considerar a prática profissional como socialmente determinada apenas pelas forças dominantes da sociedade, pode-se cair numa perspectiva determinista, segundo a qual nada nos restaria fazer. Parece bastante verídico com o que a Yamamoto fala, né? C. No cotidiano do trabalho, encontra-se presente interesses coletivos antagônicos, que não podem ser eliminados na medida em que expressam o próprio caráter das relações sociais da sociedade capitalista. D. Nas sociedades capitalistas, o assistente social é um profissional oriundo predominantemente das classes baixas, contratado basicamente pelo Estado para atuar nas classes trabalhadoras em seus segmentos mais pauperizados. Resposta correta, letra D. Então vamos lá. A. O novo espaço profissional está em apropriar-se teórica e praticamente das possibilidades reais e efetivas apresentadas pelas conjunturas no movimento social concreto.
A Yamamoto sempre coloca isso, que você tem a concretude e você tem os famosos limites e possibilidades do profissional. Não faça assim, minha cabeça corta. Limites e possibilidades do profissional. Existem pontos que você consegue ir como profissional e existem pontos que você não consegue ir como profissional, certo? Então, esses limites e possibilidades fazem parte aí do nosso cotidiano como assistentes sociais. Então, o novo espaço profissional hoje está em apropriar-se teoricamente também dessas possibilidades reais, efetivas, de se construir no movimento concreto e não de pensar os devaneios. Então, quando a Yamamoto fala isso, ela fala, por exemplo, que a gente pode sim pensar em transformação social, mas não vai transformar a sociedade do dia para a noite, de maneira idealizada. B. Ao se considerar a prática profissional como socialmente determinada apenas pelas forças dominantes da sociedade, pode-se cair numa perspectiva determinista que não se precisaria fazer nada, certo? Então, existe uma preocupação da Yamamoto com o profissional que ele está morto, vamos dizer assim, no seu cotidiano de trabalho, porque ele acredita que não pode fazer mais nada, porque tudo é da classe dominante, já está tudo dominado, né? Está tudo dominado, então está tudo dominado, não precisa fazer mais nada. A Yamamoto chama isso de fatalismo, certo? O fatalismo é essa perspectiva de que nós estamos, não há mais nada o que ser feito, porque não existe nenhum tipo de possibilidade, certo? Então, tá correto, a Yamamoto faz realmente essa crítica. C. No cotidiano de trabalho, encontra-se presentes interesses coletivos antagônicos, dois lados em disputa, que não podem ser eliminados. Você não consegue eliminar os interesses, na medida que expressam o próprio caráter das relações sociais da sociedade capitalista. Então, a Yamamoto, e uma preocupação que a Yamamoto tem demais, pessoal, é que o profissional no seu cotidiano, ele não se deixe abalar pelas dificuldades. Porque as dificuldades é isso mesmo, a teoria marxista diz isso mesmo, que é contradição, que são interesses contraditórios, que existem disputas aí dentro desse processo. Ok, pessoal, beleza? D. Nas sociedades capitalistas, o assistente social é um profissional oriundo predominantemente das classes baixas, contratado basicamente pelo Estado para atuar nas classes trabalhadoras em seus segmentos mais pauperizados. Galera, o assistente social não necessariamente é oriundo das classes mais baixas, certo? Hoje existe uma equiparação entre de onde nós vimos, da onde a gente vem, né, como assistentes sociais. Apesar de existir, sim, uma tendência a cada vez mais os assistentes sociais saírem da elite, que era a elite do início da profissão, geralmente quem é assistente social vinha das elites, e agora os assistentes sociais já estão mais misturados entre outras classes sociais, tá? E aí ele fala contratado basicamente pelo Estado. Hoje nós somos contratados por várias instituições, ONGs, instituições particulares. E aí esse erro aqui é interessante, do basicamente pelo Estado, que dá a entender que é só o Estado. Basicamente é o Estado. Mas ele não está dizendo isso. Na verdade, nós somos contratados pelo Estado, ainda em sua maioria, mas não basicamente, certo? São pequenos detalhes que os itens trazem que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Para atuar, sim, junto às classes trabalhadoras e seus segmentos mais pauperizados, certo? Então, essa ideia de que é contratado basicamente pelo Estado para atuar nas classes trabalhadoras, essa é uma ideia complicada, porque hoje em dia existe uma diversidade muito maior de vamos dizer assim, de postos de trabalho do assistente social, apesar de que sim, em sua maioria, ainda somos ligados ao Estado. Beleza, pessoal? Estamos chegando aqui ao final da nossa live, tá? E aí eu preciso fazer um convite aqui para vocês, a parte do merchan, certo? Desapareci e apareci agora no correto. Galera, seguinte, nessa quinta-feira, tá, às 20 horas, vai ter uma live extremamente importante com a Michele, certo? Uma live voltada para conhecimentos gerais de residência, tá? Então, se você tem interesse em fazer residência, venha para essa live, vai ser uma live fantástica. Se você conhece alguém, mesmo que não seja assistente social ou que não queira fazer a residência de serviço social, mas para outra residência, chame também, porque vai ser uma live muito boa de conhecimentos gerais na área da saúde, com a professora Michele. Live arraso mesmo, tá, pessoal? Então, nessa quinta-feira,
20 horas. Acompanhe a live, que vai ser muito, muito boa para todas as categorias, certo? Então, todas as categorias estão convidadas a essa live, tá? E nessa live também vocês vão saber aí novidades quentinhas, bacanas sobre nossa preparação desse ano para a residência, tá? Muito obrigado, espero que a live tenha sido legal, os conteúdos foram abordados com muito carinho, questões escolhidas com alto grau de dificuldade, questões difíceis, mas que aqui nós tornamos elas mais simples. E se vocês estiverem conosco no nosso preparatório, vocês vão ver que a nossa equipe conseguiu também, com muita maestria, tornar esses assuntos mais simples, tornar essas questões mais fáceis, para vocês chegarem nessa prova, arrasarem e me chamarem para a comemoração, quando toda essa confusão do Covid passar. Tá bom, pessoal? Um beijo, muito obrigado, fiquem bem. Tenham uma ótima semana e não esqueçam a live de quinta-feira amanhã, tá bom? Valeu! Dava a sala. Eu tenho certeza que este curso irá ajudá-lo a garantir uma vaga na próxima residência, no próximo programa de residência multiprofissional.